Bem-vindo ao episódio do podcast sobre o cliente-centrismo, que é colocar o cliente no centro da sua comunicação. Você vai entender hoje nesse episódio como essa mudança de paradigma de trocar o produto do centro da comunicação para colocar o cliente no centro da comunicação é o futuro do crescimento da sua empresa. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Seja muito bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, eu não diria só o futuro, eu diria como a única alternativa que o negócio de você tem hoje para prosperar nos tempos atuais, né? Depois de toda essa mudança. E olha só que louco, né? Uma coisa que eu estava prestando atenção, a gente aprimorou a nossa metodologia marca de valor, que ela é uma metodologia que utiliza o cliente-centrismo como conceito, né? Como conceito. E essa metodologia ela teve um aprimoramento, inclusive, na própria pandemia. Então, o que mudou na pandemia? Mudou o comportamento do cliente. Então, quando você coloca o cliente no centro, é uma forma, inclusive, de sobreviver às oscilações de mercado. Exatamente. Então, é muito comum que aconteceu, né, Tavo, assim, sempre na história aí das divulgações, do marketing, da publicidade, o produto era o centro das atenções. Sim. Na estratégia de marketing. Que era como que eu apresento melhor o produto, como que eu divulgo melhor meus produtos e serviços, como eu falo daquilo que eu tenho, como eu conto os meus diferenciais, como que eu mostro isso aí para o mundo. Quanto mais pessoas souberem disso, mais chance eu tenho de vender. Sim. E sempre foi assim, anos 90, anos 2000, televisão, rádio, TV, jornal, onde as empresas divulgavam pra caramba. Só que eu vejo que um principal motivo, que são dois motivos que eu vejo que mudou bastante para ter o cliente-centrismo, essa mudança de paradigma. Sim. É que um deles foi a rede social. Perfeito. Que, enfim, as pessoas popularizou demais e as pessoas têm muito mais voz, o consumidor tem mais voz. E a outra coisa que eu percebi também é que a quantidade de empresas cresceu absurdamente. Então, assim... Era muito louco, né? Alguns anos eu ouvia que a quantidade de empresas formais e informais no Brasil não ultrapassava 8 milhões de empresas. Eu vi uma pesquisa semana passada que são mais de 20 milhões de empresas hoje no Brasil. Então, assim, claro, deve ter um monte de MEI, etc., mas ainda assim as pessoas estão muito mais... A barreira de entrada para entrar no mercado... Porque assim, a barreira de entrada, você cria um perfil no Instagram, monta uma MEI no site do Sebrae em 1h30 e pronto, você é empresário. Exato, assim, e aí você pode dizer, mas ele, mas não tem toda a estrutura, não paga imposto, mas está incomodando, ele consegue hoje em dia ter divulgação, ele consegue... Enfim, ter espaço, porque a barreira se tornou muito mais simples para a maioria das pessoas, para conseguir empreender e tal. E no começo do podcast tu falou uma coisa importante, né? O jeito tradicional de fazer marketing. Eu até anotei aqui, eu lembrei os famosos 4 P's do marketing, né? Produto, praça, propaganda e preço. Olha só, produto, praça, propaganda e preço. Nenhum deles é cliente. Uhum. Eu mudaria esses 4 preços para um C. Um C é você precisa entender o cliente. E independente de por onde você esteja conversando com esse cliente, seja pelas mídias sociais, seja pelo seu cardápio, seja por uma propaganda no rádio, no outdoor, o cliente sempre no centro. É bem disso que a gente vai conversar aqui, que antes era tudo sobre como é que eu bato a minha melhor foto do meu produto, como que eu divulgo mais ele. Agora, a grande sacada é o seguinte, como tem muito mais gente no mercado, se tu percebe, Tavo, as pessoas elas são muito impactadas pelo mesmo tipo de produto ou serviço inúmeras vezes. Sim. E cada vez com a melhor qualidade
de imagem, uma melhor qualidade se tornou barato também. Eu contratar uma boa qualidade de imagem no digital. Antigamente era caro eu ter uma qualidade de vídeo, uma qualidade de imagem para eu botar numa revista, para eu botar, enfim, qualquer outro meio de comunicação. Então a qualidade da apresentação do produto está cada vez mais acessível e isso faz com que a maioria das empresas, mesmo tendo uma estrutura pequena, divulgue produto, bote o produto no centro da comunicação. Então o consumidor lá, ele recebe trocentos anúncios da estética que pegam as mesmas fotos de banco de imagem da mulher magrinha com uma fita métrica amarela na cintura, pega as mesmas fotos, a clínica médica do cara sorrindo, a loja de roupas pega as mesmas fotos da marca grande e posta. Mas isso está partindo do pressuposto de que a preocupação do empresário é o concorrente dele. E, na verdade, hoje, o maior concorrente do empresário é a atenção do cliente dele. Exatamente. A atenção dele está dividida com Netflix, com YouTube, com TikTok, com outros influencers, com, às vezes, seus concorrentes, com o tanto de coisa que você precisa ter uma comunicação ultra conectada com esse cliente, porque senão você vai ser genérico para o cliente e ele vai optar por algo que entretenha ele melhor, né? Que dê mais entretenimento para ele. Que a atenção dele esteja mais presente para aquilo. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque, cara, o cliente está sendo bombardeado de propaganda o tempo inteiro. O tempo todo. Então, a maneira de a gente chamar a atenção dele não é mais eu mostrar o produto de uma maneira melhor e ter um preço mais atrativo, que é o que a maioria tenta fazer. Mostrar o produto e o preço e tentar ser mais atrativo. Isso é colocar o produto no centro da sua comunicação. Produtocentrismo, que é uma armadilha feia, né? Armadilha feíssima. Até tem uns 3 episódios para trás lá, você vê lá chamado Panfletagem Digital 2.0, você vai entender melhor as consequências negativas desse tipo de estratégia. Por outro lado, o que é eu colocar o cliente no centro da minha comunicação? Eu ter clareza de para quem que eu estou vendendo. Assim, eu digo até assim, é como se fosse assim, pensar num sistema solar. Sabe, tem o Sol lá no meio e tem os planetas, os asteroides rodando, que giram através daquela estrela central. Você fala asteroides, eu entendi esteroides, né? Eu gosto de astronomia, os títulos podcasts, Ciência Sem Fim, do Sacane, enfim, eu gosto de ver sobre o universo. E eu faço uma analogia muito clara, assim, se você entender isso, muda tudo em relação à tua empresa. Que é ter, imagina assim, no centro não é aquilo que você vende, no centro é quem você atende. Perfeito. E tudo que gira ao redor vai girar pensando em quem que eu estou buscando atender e que problema eu estou buscando resolver daquele tipo de pessoa, né? Sendo bem específico, vou dar um exemplo que aconteceu esses dias. Uma cliente nossa, ela tem uma loja de semijoia, uma loja pequenininha numa cidade interior, né? Ela, acho que, se eu não me engano, ela deve faturar menos de 20 mil por mês, assim. E eu entro no Instagram dela, boas fotos, ela tem uma impecabilidade com imagem, os posts estão bem feitos, etc, tá? Onde que ela estava pecando que a gente conversou? A falta de especificidade do cliente dela. Eu falei, quem é o teu cliente? Não, meu cliente é uma mulher moderna, que trabalha, que cuida da casa, etc. O que ela faz no final de semana? Não, ela sai para passear com a família. Onde é que ela vai passear? Pô, tem uma igreja e uma praça bem legal aqui, que o pessoal se encontra lá, dia de sol, o pessoal faz piquenique, etc. Eu falei, que legal. Quantas vezes você já citou essa igreja, ou essa praça, ou esse piquenique de final de semana no meio das suas postagens? Por que não falar, olha, o tipo ideal de semijoias para você que é uma mulher assim, assim, assado e vai pra praça no final de semana? É aí que tá. A hora que você entender que você não tá vendendo semijoias, você tá vendendo estilo, você tá vendendo beleza. O mais importante é como ela vai sentir, o que ela vai fazer com aquele produto, qual o contexto daquele produto na vida daquela cliente. Então é muito mais sobre a igreja, sobre a família, sobre o passeio, do que sobre se é banhado a não sei das quantas. Perfeito. E assim por diante.
Por exemplo, tem a cliente nossa lá que vende os bolos caseiros do Rio de Janeiro. Sim. Ela estava comentando, ela disse, o que eu vendo... Aline. O que ela disse? Poxa, ela vende o resgate a lembrar do bolo quentinho, o cheiro do bolo da tia, que a tia fazia. Não, é a Vanessa. A Vanessa, perdão. Da Bolos Quero Bolo. Quero Bolo, isso mesmo. Ela disse, imagina, outro dia eu ouvi ela falando, poxa, imagina você com seus filhos, as crianças embaixo de uma árvore, poder cortar um bolo e entregar esse bolo para os seus filhos. O que ela está vendendo é esse momento com os filhos e as crianças. Perfeito. Ela não está vendendo o bolo. O bolo, entende que a pessoa ela vai comprar o bolo para criar esse momento. Então, quando a pessoa compra, ela assim, caraca, assim, é esse momento que eu quero viver com os meus filhos. Perfeito. E ela está comprando o bolo para ter aquela experiência. Quem nunca viu uma propaganda da margarina, né? A família Doriana, um negócio assim. Uhum. Então, eles já entendiam isso, que eles estavam falando, cara, se você é esse tipo de família, talvez esse seja o produto que você vai consumir no seu café da manhã. O que eles estavam querendo vender um café da manhã em família. Exatamente, tem nada a ver com produto, né? Até porque se vocês olharem propaganda do Santander, eles pouco falam de taxas e condições Itaú e juros também. e etc. O Itaú, o que eles falam? Falam de pessoas felizes, de pessoas tendo sucesso, de pessoas prosperando e etc. E realizando sonhos. Então, se você parar para pensar, até as grandes empresas já estão conversando nesse nível. Só que por que acontece o produtocentrismo na maioria principalmente dos negócios locais? Porque é fácil de fazer. Não, também, mas é porque assim... Não tem que pensar. A pessoa é apaixonada pelo que faz. Uhum. Pô, sou apaixonado, sei lá, em fazer bolo. E daí ela olha para aquele bolo e fala, cara, eu preciso que as pessoas conheçam esse bolo. E daí ela começa a falar daquele bolo, falar. Só que ele esquece que aquele bolo ele tem que ser feito por uma pessoa em específico para fazer sentido. Né? E daí eu começo a pensar sobre uma perspectiva de marketing. Agora, se tu olhar só sobre a perspectiva do produto, para pensar, ninguém é tão apaixonado pelo seu produto quanto você. Isso. Agora a questão é ser apaixonado pelo cliente. Ser apaixonado pelo cliente. E tem gente que odeia. Então, e até falando sobre isso também, estava lembrando de um outro cliente que ela tinha um bistrô no Rio de Janeiro. E eu lembro assim, para mim foi um caso bem emblemático, porque quando a gente fala do cliente-centrismo, geralmente vem na cabeça que mas eu atendo desde blá blá blá, adolescente até o idoso. Até o idoso. Mas eu atendo desde blá 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 até não sei das quantas lá. E assim, então a gente não está falando de idade, eu não estou falando de nível de escolaridade, classe social e assim por diante. Através da metodologia lá que a gente aplica, ela descobriu que o principal perfil de cliente era quem gostava de cultura. Eram pessoas que gostavam de viajar e gostavam de artes artes, literatura relacionada à cultura. Sim. Então, é um comportamento do público. Eu não estou falando da parte demográfica, idade e tal. São pessoas que gostam da cultura. Então, isso não influencia só no digital. Ela disse, meu Deus, então o papel que eu boto na bandeja está todo errado. Meu Deus, então os quadros que eu tenho aqui dentro, os dizeres estão tudo errado, porque esse meu cliente... Então, assim, a cabeça começou a pipocar dela de um jeito. Eu disse, eu vou mudar tudo. Ela disse, cara, assim, essa cor não faz o menor sentido para esse meu cliente. Perfeito. Então, ela pintou o bistrô, trocou o papel que vai embaixo da bandeja, mudou a comunicação da rede social e aí o cliente enxerga a experiência para ele. Perfeito. Entende que ela tem lá dentro talvez o mesmo quiche que é vendido em qualquer outro restaurante capaz de comprar no mesmo lugar, só que a experiência que ela está proporcionando dentro Perfeito. do espaço dela é maior do que simplesmente eu falar das características daquele produto, né? Inclusive eu estava falando com um cliente nosso que ele tem 2 pizzarias, uma para família e uma para casais. Cara, é completamente diferente a experiência que ele proporciona para um e para outro. E a pizza é a mesma ou é outra?
Não, nesse caso a pizza é diferente. Né? Ele dá uma roupagem diferente pro produto, Perfeito. porque o casal ele pega uma pizza mais fininha e etc. Família mais fartura, massa mais grossa e etc. Então, Mas é pensando no cliente, né? Ele adaptou tudo o pensando produto no cliente. Ele não é ele faz um... Olha só, então, eu tenho aqui um monte de pizza, como que eu faço para vender mais pizza? Não, é como que eu... Para quem você quer vender... Perfeito. Então, assim, na pizzaria para casais tem uma carta de vinhos diferenciada. Na pizzaria da família... Iluminação mais baixa. Iluminação mais baixa, um ambiente mais avermelhado e etc. Então, assim, é tudo pensando no uma cliente. experiência romântica. Uma experiência romântica. Enquanto no outro espaço kids grande Espaço kids grande, aquela coisa toda, né? Daí, tipo, a família chega, ele já dá coisinha pra criança desenhar. É toda uma experiência pra família. Então, se você pensar, são dois negócios parecidos, mas completamente diferentes. E, gente, não quer dizer que é proibido um casal ir na pizzaria da família. Não tá, isso não tá explícito, ó, pizzaria para a família. Não, a maneira como tu construiu, isso é intrínseco. A pessoa, ela olha, ela se sente bem, ela se sente atraída por aquilo. Sim. Então, claro, um casal pode ir lá e ter uma experiência maravilhosa, tá tudo certo. Ele não está impedindo de um casal ir lá, não está impedindo de um grupo de amigos ir lá. Perfeito. Mas ela não foi desenhada para tentar atender Deus e o mundo, entendeu? Perfeito. As portas estão abertas, todo mundo vai ser extremamente bem recebido. Perfeito. Mas você não tenta resolver o problema do mundo com o teu negócio. Não dá pra fazer um Frankenstein. E na prática, ali nas mídias sociais, um perfil que faz panfletagem digital, às vezes ele é muito parecido com um perfil que não faz. Vou dar um exemplo bem, bem simples, mas para ilustrar um pouco isso. Ah, mas Gustavo, sei lá, eu vendo caneca, tá? Beleza, o cara vende caneca. Como é que você vai falar do cliente? Você vai falar do café quentinho? Você vai falar da ocasião que a pessoa vai tomar café? Depende, de novo, lembra que a gente tinha um cliente que vendia público geek, as canecas? Caneca para público geek. Entendeu? Então muda tudo. Você pode... Aí, por exemplo, você faz um post lá, usa Você Decide. Qual caneca você acha mais legal? Uma caneca lisa ou uma caneca estampada? Isso é o quê? É sobre o cliente, é sobre a opinião dele em relação àquela caneca. Pouco importa se a caneca é X ou Y. O que importa é qual que é a opinião do cliente em relação àquilo. Entendeu? Depois do almoço, você prefere um brownie ou você prefere um brigadeiro? Perfeito. É sobre a opinião dele, sobre a visão dele. Você é do time que toma chá ou do time que toma café? Mesma coisa. Então é sempre sobre o cliente e às vezes é muito sutil. Quando eu estou conversando com um ainda não cliente, ele fala, não, mas Gustavo, eu entrei no perfil dos clientes de vocês e tem um monte de foto de produto, então é todo mundo panfleteiro, faz todo mundo panfletagem digital. Eu falei, não, se você olhar no detalhe, é porque assim, a técnica é muito sutil, parece parecido, mas não é igual. Famoso parece, mas não é. Então, assim, o mesmo produto você pode oferecer uma experiência completamente diferente dependendo de para quem que aquele negócio foi criado. Sim. Cafeteria, ela pode ter o mesmo fornecedor de café, as duas cafeterias pode ser uma do lado da outra ou no mesmo centro comercial. Uma foi feito, por exemplo, para quem, sei lá, para quem trabalha em cafés. Isso, tipo, e outro é para quem aprecia o café. Alguém pode ser para o público que trabalha ali, que quer agilidade. Então ele vai montar toda a estratégia de comunicação, estratégia de entrega, perfeito, de atendimento, para que seja ágil, alguém pegar um café rápido. E a outra pode ser ter uma experiência de degustação do café. Perfeito. E pode ter talvez os mesmos grãos que saiam do mesmo pé de café, estejam nas duas cafeterias, mas são negócios pensados para clientes diferentes. E assim, cara, é tanta possibilidade de você colocar o cliente no centro, porque a mídia social é só um detalhe. A mídia social, ela vai comunicar aquilo que você já vive no dia a dia. Então, a pior pergunta que a gente pode receber, sempre que a gente abre caixa de perguntas lá no nosso Instagram, a pergunta é: qual que é o melhor tipo de marketing para um negócio 3 pontinhos? Para uma cafeteria, hamburgueria, escritório de arquitetura, clínica médica, etc. Essa é a pior pergunta que você pode fazer. Agora, se você fala, o meu cliente é X e eu sou médico, como é que eu converso com ele?
Isso. Isso é diferente. Então, a pergunta certa te leva à resposta certa. A pergunta errada te leva para o caminho errado. Exatamente. Então, que tipo de post é melhor para quem tem uma clínica de estética? O famoso depende. Quem é o público? Quem é o seu cliente? Quem é o público que você quer atender e como você quer se posicionar para ele? Sim. Então, assim, por isso que eu digo assim, é lembrar do sistema solar. O centro está o cliente e tipo, a mídia social é um dos planetas que está girando. Falei, a placa é um outro. Então tudo, o produto... Não conheci esse lado. Gostou do meu astrônomo. Do Evandro. Fazendo um parênteses, tipo, eu gosto muito de ver coisas diferentes porque, assim, eu já fiz curso lá de criatividade e inovação e uma das coisas que eles estimulam bastante, lembra, né, que a gente falava disso até no Gerenciar o Tempo Agora e tal, que é você ter contatos com coisas diferentes do seu dia a dia. Perfeito. Que a criatividade nada mais é do que a habilidade de associar e combinar coisas, não é inventar coisas. Perfeito. Então, quanto mais contato você tem com coisas diferentes, eu falo isso até porque dentro do programa de mentoria a gente tem setores diferentes. E também uma dúvida comum, eu só quero falar com quem faz cirurgia plástica. Você está perdendo uma baita oportunidade de oferecer uma experiência diferente para o seu cliente. Tipo, de abrir a cabeça, de ouvir, por exemplo, como uma pizzaria atende o cliente dela. Como uma pizzaria enxerga o ambiente. E, tipo, se você só conversa com pessoas do seu próprio segmento de mercado, geralmente as experiências são muito parecidas, porque está todo mundo pensando na mesma caixa. Claro. Se você conversa com um dono de pizzaria e entende a visão dele sobre o negócio, sobre como ele enxerga o cliente, sobre como ele monta o ambiente, talvez você tenha uma ideia fora da caixa. Sim. E possa combinar com algo que você... Poxa, eu vou fornecer uma experiência diferente aqui dentro do que uma outra clínica não faz ainda. Inclusive tu falou de experiência no local físico, né? Esses dias a gente estava falando com uma cliente nossa e olha só que louco, né? Ela percebeu que o cliente ideal dela é muito parecido com ela. E daí eu falei, por que você acredita nisso? Ela assim, não, porque eu sou uma pessoa muito atenta aos detalhes, o meu cliente também. Então assim, ela é dona de uma clínica odontológica, ela falou, olha, eu tive que começar a colocar preenchimento nas portas, porque o meu cliente, ele não gostava do cheiro de dentro de um consultório odontológico. Eu tive que começar a observar o tipo de revista que eu disponibilizava na recepção para as pessoas lerem, porque o meu cliente, ele gosta de um tipo de conteúdo. Não faz sentido, sei lá, eu colocar sobre viagens se meu cliente gosta de carros. Entendeu? Simplesmente vou lá e jogo um monte de... joga revista... É que nem... Esses dias eu ganhei um livro religioso, fui lá e coloquei na biblioteca da empresa e o Evandro falou, cara, isso aqui é coisa tua, né? Não combina em absoluto um livro religioso com conhecimento de marketing e negócios, né? Até falando nisso, eu só quero fazer um parênteses ali da armadilha do, por exemplo, eu. Por mais que você seja parecido com o seu cliente, assim, nunca deixe de observar o cliente de fato, porque você não representa a média dos seus clientes. Tudo bem você pensar sobre você, como você faz, mas assim, eu lembro daquele vídeo que o Thiago passou na imersão da Camila Farani. Se você pesquisar a Camila Farani, tem um vídeo dela no Sebrae, uma palestra dela que ela deu no Sebrae, tem lá no YouTube, onde a família dela já tinha uma rede de cafés Farani, né? Acho que é Cafés Farani, no Rio de Janeiro, Farani Café, uma coisa assim. E ela disse, eu tenho 26 anos, cheio de ideias, assim, poxa, vou criar uma vertente diferente aqui de cafés, mais saudável, pegada mais natural, vou fazer um negócio assim com sanduíches italianos. E aí ela chamou de... Daqui a pouco vou lembrar o nome, mas ela fez um negócio nome... roxinho. Isso, era meio rosa, roxo, tipo, mais coisa saudável, com cara de saudável. Ela diz, assim, eu vou arrebentar, é um novo conceito em café. Não tem isso em lugar nenhum. Primeiro mês faturou 1.000. Ela disse, segundo mês, 1.000. Faturamento. Terceiro mês, 1.500. Ela disse, cara... Ela teve uma brilhante ideia que foi... Eu preciso ouvir os poucos clientes que estão me comprando. Ela disse, ela chamou para uma reunião
os clientes, e parte deles aceitaram e vieram conversar com ele assim, gente, me dá um feedback. E ela disse, o feedback mais assertivo que eu recebi foi, Camila, você fez um negócio pensando em você, não pensando no cliente. Isso aqui parece uma sorveteria, não parece um café. Então, assim, quando você monta um negócio pensando em você ou pensando só no produto, perfeito, dá cagada. Assim, por isso que a gente fala do cliente-centrismo, que é a direção para onde ou você vai ou vai morrer, não tem outro caminho. E tem que estar em constante contato com o cliente, porque o comportamento de cada nova tecnologia, cada nova notícia, cada... O mercado amadurece, né? O mercado não é que amadurece, ele muda, entendeu? Então as pessoas, por exemplo, durante a guerra da Ucrânia, cara, as pessoas estavam se comportando de maneira diferente durante a pandemia. 200 mil maneiras diferentes num período aí de 2 anos que a gente acredito que a gente está saindo de uma pandemia, né? Então, assim, é tanta mudança que teve de comportamento, cada nova notícia, agora é ano de eleição, agora é ano de Copa, agora é Olimpíadas. O cliente vai mudando, né? O cliente vai mudando. Essa Páscoa foi diferente da Páscoa passada, porque o cliente é diferente. Sempre vai mudar. Mas eu também falo que o mercado amadurece se tu pensar até no Pilates, por exemplo, ou vamos pegar CrossFit. Cara, se você pegar 4 anos atrás, o nível de conhecimento geral da população sobre o CrossFit era uma coisa. Perfeito. Então, a maneira de fazer marketing há 4 anos atrás era hoje é outro. Coaching. Há 10 anos atrás era uma coisa, o mercado do coaching passou por uma curva de ninguém conhecer, a ficar extremamente aquecido, a entrar agora numa decência decadência. Uma decadência de ridicularização. Sim. Então, todo mundo já ouviu a palavra coaching. Então, assim, o nível de comunicação, o mercado amadureceu. O mesmo nosso mercado aqui de marketing digital. Em 2015, a gente falava, olha, é importante as empresas estarem no digital. Hoje em dia, que empresa que não faz nada no digital? Não existe agora. Tanto é que o nosso nível de comunicação hoje é mais para quem já fez várias coisas que não deu certo. Que não deu certo ou que teve um resultado aquém daquilo que ele esperava. Eu não falo da importância, eu falo onde ele está errando. Claro. Porque o mercado amadureceu, entendeu? Então o cliente foi mudando. Então, assim, por isso que todo ano a gente faz pesquisa de novo com o cliente, a gente reestuda o nosso perfil de cliente para a gente redirecionar a comunicação, né? Sim, porque assim, o processo, a gente chama isso de ciclo da excelência. Você começa no cliente, ajusta o seu posicionamento baseado naquele cliente, vai produzindo conteúdo e construindo audiência, entendendo aqueles ajustes no comportamento do cliente. Passou um ciclo da excelência, você olha de novo para o cliente. Uhum. Tipo assim, o resultado deu bom? Deu bom. Deu ruim? O que deu ruim? O que deu bom? O que precisa ajustar? Olha para o cliente de novo e ajusta o que precisa ajustar e redesenha a estratégia. É cíclico o processo. É isso, assim, aquele dia o Maxuri, meu compadre, foi lá em casa e, enfim, ele trabalha na parte de consultoria de gestão de talentos e tal para autônomos e gerentes e profissionais, enfim, em cargos de gestão nas empresas. Foi onde ele assim, pode avaliar o meu site, me dar um feedback? Aí eu assim, posso. Eu falo, não vou nem olhar o site. Para quem que você está atendendo? Quem que é o público? Então, 80% da nossa conversa foi, me fala o teu público, qual que é o desafio dele? Poxa, eles sempre falam que eles, como é que ele me disse? Se sentem, tem resultado com a carreira, mas não se sente mais satisfeito. Foi essa palavra que ele me falou. Uhum. Falei, e esse público? Me descreve mais. A gente foi conversando, passou quase 1 hora conversando sobre esse perfil de cliente. Aí eu falei, deixa eu abrir teu site aqui, vamos olhar. Aí ele, vou mudar isso, vou mudar aquilo, esse texto não faz sentido. Nossa, por que tem esse beija-flor aí? Esse beija-flor faz sentido para mim, mas não tem nada a ver com o meu cliente. Ele disse, eu vou mudar isso? Eu falei, eu não preciso nem mais dar feedback. Ele falou, quer que eu dê mais algum feedback do site? Ele, não, pode deixar que agora eu já entendi. Eu já entendi o que eu tenho que mudar.
Porque o olhar dele estava olhando para o lugar errado. Quando o olhar está para o lugar certo, o próprio dono já se dá o feedback sobre a comunicação e sobre o negócio como um todo. E digo mais, né? Uma vez que você entende o seu cliente e você sabe quem você é, a gente sempre fala que é o marketing a partir da sua essência. Para o cliente ideal, né? Pro cliente centrismo, né? Então, a partir da sua essência, o que é a sua essência? É a sua história e a sua ambição. Isso faz parte da sua essência. Quem você é, né? Da onde você veio e para onde você vai. Então, a partir do momento que você entende quem é o cliente, você ajusta o posicionamento partindo da sua essência e comunica de maneira extremamente assertiva com ele. Aí não tem erro. Exatamente. Porque o cara vai valorizar pontos que fazem parte de você. E daí você vai exaltar esses pontos de maneira, obviamente, estratégica na sua comunicação, mas é assim que você vai retroalimentando, único, né? Se tornando único. Não sei se eu consigo, porque na minha cabeça é tão claro, não sei se eu consigo transparecer para quem está nos ouvindo aqui, mas a partir do momento que você tem uma clareza de quem é o cliente, você está trabalhando com o cliente centrismo para criar uma marca de valor. Poxa, você sabe quem é o cliente, então você começa a adaptar tudo para ele. E assim, você tem um negócio que é encantador. Perfeito. Para um público-alvo direcionado. E isso, naturalmente, você começa observando a sua essência, observando a sua ambição e que vai querer ter uma comunicação única no mercado. Assim, você se diferencia muito de tudo, né, que é tem muito por aí. Louco, né? Diferenciação é diferente de luxo. Claro. Você não precisa ser um negócio de luxo, você precisa ser um negócio diferente para pessoas diferentes, para a pessoa certa, entendeu? Às vezes você simplesmente se apresentar de uma maneira diferente ou usar uma cor específica que vai agradar aquele público-alvo já é uma forma de diferenciação. Muito. Entendeu? A forma como você apresenta o seu cardápio, às vezes é uma forma de diferenciação, a forma como você atende o cliente, presta o serviço e etc. Então você vai entendendo. Olha só que louco, tá? Um colega meu, ele trabalha com reformas, né? Ele tem uma construtora, trabalha com reformas. E ele falou assim: Gustavo, sabe qual que é o meu diferencial? Eu falei, fala. Olhos claros. Não, ele fala assim: o meu cliente, ele valoriza porque minha obra é limpa. Aí ele falou assim: meu cliente me contrata, paga inclusive mais caro porque minha obra é limpa. Eu não deixo o apartamento dele um nojo depois da minha obra. Eu falei, nossa, olha só que é tão sutil. Tipo, pô, por que eu pago? O serviço é melhor? Não, cara, o serviço é parecido, né? Claro, tipo, aos olhos do cliente o serviço é parecido. Então, o diferencial tá na roupagem como eu entrego. Ele falou, cara, eu simplesmente comecei no final de todos os dias eu limpava a obra inteira. E o cliente olhava isso com bons olhos e começou a... É quem eu tá pensando que é? É. Não, então, os olhos claros, porque a discussão dele do Tavo no Instagram para quem tinha o olho mais claro. Mas ele ganhou, só para te avisar. Não, ele ficou em segundo lugar. Claro. Tá bom, gente. Bota o cliente no centro, seja feliz, me dá um feedback, escreve aqui nos comentários cliente no centro, que eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar completamente no seu negócio. Cara, encaminhe esse episódio para outro empresário, assim, tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso e ter uma mudança de mindset, assim, talvez tenha que ouvir esse episódio mais uma vez. Mindset não, Evandro. Mentalidade. Quem assistiu os episódios passados, você vai lembrar da historinha do mindset e da mentalidade. Ruim. Se inscreve no nosso canal no YouTube, se você não está inscrito ainda, ativa as notificações, deixa um comentário pra gente, uma curtida. Se tá no Spotify, segue a gente no Spotify, a gente quer chegar entre os principais podcasts na área de negócios, então ouça pelo Spotify também. O que mais? Se você é dono de negócio local e já está faturando aí acima de 50 mil em média por mês e você quer crescer, tem ambição de desenvolver o seu negócio, eu te convido para fazer uma sessão estratégica gratuita com o nosso time de especialistas, para que ele possa ver o seu negócio, entender onde você quer chegar, te ajudar a entender quais são os passos específicos para a sua empresa para chegar lá e também te dar um feedback de quais são os principais erros que você está cometendo hoje na comunicação da sua empresa. Tá? A sessão estratégica ela é gratuita para esse perfil que eu acabei de comentar. Se você quiser se candidatar a uma sessão estratégica, entre em condirect.com.br
coddirect.com.br/mentoria, tá? coddirect.com.br/mentoria. Cadastra lá, uma pessoa do nosso time vai te ligar, vai agendar, você vai sair feliz, motivado, traz seus sócios que as coisas vão começar a mudar. Beleza? Valeu demais, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.